Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje trarei um assunto muito importante para vocês que com certeza irá mudar a visão quando formos falar sobre intestino. É isso mesmo. O intestino ele é um órgão importantíssimo, também considerado como o nosso segundo cérebro, devido a diversas funções importantes que ele tem dentro do nosso organismo. Dentre essas funções nós temos funções neuroendócrinas, nós temos funções metabólicas, funções imunológicas, ele auxilia no processo de digestão, auxilia na absorção de nutrientes que tem nutrientes importantíssimos para o nosso intestino e também na formação de alguns hormônios que dentre eles alguns trabalham dentro do próprio intestino. Então hoje eu irei abordar sobre a disbiose intestinal, a qual é um tema que deveria ser mais falado, mais bem tratado e mais investigado, pois hoje muitas pessoas sofrem de sintomas disbióticos, mas a maioria não sabe que o problema está no intestino e ali começam a desenvolver doenças inflamatórias, outros problemas de saúde que na maioria das vezes são tratados com medicamentos, mas tratados na forma da consequência do problema. Nós devemos sempre focar na causa inicial daquele problema, para que aí sim a gente consiga melhorar a saúde como um todo. Mas antes de iniciar a abordagem sobre o assunto da disbiose, nós devemos saber que o intestino, a sua composição, formação da microbiota intestinal, ela não se origina quando criança, quando adolescente ou fase adulta. A origem da microbiota, a tua formação inicia desde antes do nascimento. Olha só, gente, que informação importantíssima. Por isso que durante a fase gestacional, muitos cuidados maternos devem ser tomados para que não afete a vida do nenê, exatamente, principalmente, a função e a vitalidade do nosso intestino. Então, a parte intestinal, a formação intestinal desde intraútero, vai depender muito do estilo de vida da mãe, da alimentação materna, do estresse da mãe, de problemas genéticos da mãe, do uso de antibióticos, anti-inflamatórios durante a fase gestacional, problemas de saúde durante a fase gestacional também afetam a formação e a composição da microbiota intestinal do nenê desde antes do nascimento. E aí, quando a mãe não toma esse cuidado, ao nascer, a criança já nasce tendenciosa a desenvolver problemas de saúde, tá? Muitos deles emocionais, pode ser TDAH, até mesmo já tem alguns estudos que mostram um pouquinho da relação de autismo com a microbiota inflamada do intestino, dentre outros problemas que podem acontecer ao longo da vida desde o nascimento. E também um fato importante da composição das bactérias boas do nosso intestino, nós temos duas formas, com lactobacillus e bífido. E quando a gente pensa nos bifidobactérios, o bifidobactério ele se origina do leite materno. Por isso que a amamentação, aleitamento materno, ela deve ser feita e acontecida dos 6 meses até os 2 anos de idade. Então aquela questão, vou amamentar até os 6 meses, está ótimo. Então, mas está ótimo para você e não para o nenê, porque você está ajudando diretamente na composição imunológica e também na formação intestinal de toda a microbiota de seu filho ou sua filha. Então, essa é uma informação importante que nós devemos ter antes de abordar um assunto dessa doença inflamatória ou desse problema inflamatório que é a disbiose intestinal. Fora isso,
nós temos nutrientes muito importantes para o nosso intestino, como vitaminas do complexo B, vitamina A, vitamina C, D, E, manganês, magnésio, cobre, molibdênio, arginina, e são nutrientes que melhoram cada vez mais o funcionamento do nosso intestino. Outra informação muito importante, que o nosso intestino é o segundo cérebro. O intestino, ele produz mais neurônios do que a própria medula espinhal. Olha só a grandiosidade que tem esse órgão. E o órgão que produz mais neurônios do que o próprio intestino é o cérebro. Então, há muita relação entre intestino, cérebro, a conexão, das emoções, intestino, cérebro, isso é importantíssimo. Então, nós devemos tratar muito bem nosso intestino, desde a parte alimentar, desde a parte suplementar e até repovoar o intestino com os lactobacilos, com bifidons, Então nós temos que tomar muito cuidado, porque o intestino é um órgão importante e fundamental para o funcionamento do nosso organismo. Então, quando nós temos uma situação de uma alimentação inflamatória, ou a gente não tem um estilo de vida adequado, acaba que a nossa microbiota ela vai se desequilibrando e ela vai se inflamando, podendo originar esse desequilíbrio, podendo originar uma disfunção que se chama disbiose intestinal. A disbiose intestinal é um desequilíbrio da microbiota do nosso intestino que vai diminuindo a absorção dos nutrientes que eu comentei agora há pouco, que são fundamentais para um melhor funcionamento do intestino, e vai reduzindo a nossa imunidade. E quando nós temos essa desregulação da microbiota, o desequilíbrio com a baixa imunidade, vai aumentando e abrindo portas para problemas de saúde e até mesmo numerosas doenças que podem vir desse processo inflamatório do intestino. Esse problema disbiótico, ele está cada vez maior no nosso dia a dia devido a dietas inadequadas, tá certo? E até mesmo usos abusivos de antibióticos e anti-inflamatórios que acabam destruindo a flora intestinal. Dentro das causas da disbiose intestinal, nós temos o uso de antibióticos, o uso de anti-inflamatórios hormonais ou não hormonais, o estresse crônico, o fator idade, o uso, o consumo em excesso de glúten, açúcares, alimentos processados, bebidas alcoólicas e até mesmo o uso de laxantes. E isso pode gerar essa inflamação que vai gerar o desequilíbrio na microbiota do intestino, que diminuiria a imunidade e a absorção dos nutrientes que são importantes no funcionamento do intestino. E devemos também tomar cuidado com as dietas alimentares. Então, aquelas dietas muito ricas em proteínas, com excesso de proteína, excesso de gordura, excesso de carboidrato, que aceleram a fermentação da bactéria dentro do intestino grosso, ou até mesmo aquelas dietas pobres no teor de fibras, aquelas dietas que não têm os fibronutrientes, deve-se tomar cuidado, pois também pode acelerar o desequilíbrio dessa microbiota, originando problemas inflamatórios ao longo de todo esse processo. E fora o equilíbrio da estratégia alimentar, sempre fazer a suplementação, colocando os nutrientes que são fundamentais ao funcionamento do intestino e o uso também, quando necessário, de probióticos e prebióticos. E quais seriam os sintomas da disbiose intestinal? Dentre os principais sintomas nós temos estufamento, empachamento, dores, cólicas, gases abdominais, mau hálito, náusea, fadiga, alteração do humor e bem-estar,
sintomas relacionados à depressão e ansiedade, até mesmo uma febre de origem desconhecida. A disbiose pode também vir com constipação, são aqueles dias ou períodos, onde não conseguimos evacuação, e também momentos diarreicos. Então nós temos todos esses sintomas que são característicos do processo inflamatório intestinal quando há o desequilíbrio da microbiota vindo dessa disbiose intestinal. E fora estes sintomas importantes, nós também temos o desequilíbrio do sono. Então muitas vezes quando nós temos uma alteração no intestino, essa inflamação intestinal, na disbiose, a gente pode atingir a produção tanto de serotonina como de melatonina por conta dos triptofanos, que são nutrientes formados ali pela produção das bactérias intestinais. E aí desregula o sono fica não reparador, eu acordo cansado, eu me sinto cansado após uma refeição, após me alimentar, eu sinto necessidade de mais alimentos porque não me satisfez. Aumenta o estresse ou irritabilidade, aumentam dores de cabeça. Então tudo isso vem do processo inflamatório disbiótico acarretando todos esses sintomas. Ou seja, se nós não cuidarmos do nosso intestino, isso atrapalha na nossa qualidade de vida, isso atrapalha em 100% a nossa qualidade de vida. Então, hoje em dia, muitos pacientes chegam aqui no instituto comentando desses sintomas, mas que já vem vindo há muito tempo, que já se originou em enxaquecas, doenças autoimunes, artrites, artroses, fibromialgia, depressão, pânico, transtornos do humor e bem-estar de uma forma geral, até mesmo diabetes, obesidade, síndrome metabólica, aumento da resistência insulínica. Então, vários processos neuroendócrinos, metabólicos, digestivos, inflamatórios podem se originar durante esse processo de inflamação disbiótico. Então, como ele não é muito bem relacionado, estudado, até mesmo avaliado, as pessoas estão ficando com esses sintomas e ao decorrer da vida os problemas só tendem a aumentar. Muitas vezes usam o medicamento, estão usando o medicamento, mas não há a melhora clínica. Então essa pessoa ela vai adoecendo de pouquinho em pouquinho, sem melhora. E quando você foca na causa, você avalia no exame de sangue, serotonina, catecolaminas, amilase, lipase, antigliadinas, dentre outros exames que a gente consegue fazer, até mesmo num hemograma simples, a avaliação de eosinófilos ou basófilos, a avaliação dos monócitos, será que eu estou com uma síndrome fúngica? Será que eu estou com alguma parasitose? Sempre nós temos que olhar para o intestino, para que sim, a gente consiga ter um tratamento satisfatório. Então, para nós tratarmos a disbiose intestinal, não é só colocarmos prebióticos, probióticos, os lactobacilos, não é só fazer isso. Isso tem que ser uma mudança radical no estilo de vida, mudanças alimentares. Então, primeiro, o que eu preciso fazer? Eliminar tudo o que está sendo impactante negativamente no meu intestino. Então, toxinas, alimentos indesejados, alimentos inflamatórios, medicamentos em excesso, antibióticos, anti-inflamatórios. Nós devemos também fazer uma boa suplementação para esse organismo. Nós devemos repopular daí a flora intestinal, colocando os lactobacilos, prebióticos, probióticos, fazer a utilização da glutamina em casos que há necessidade do uso da glutamina, avaliar a acidez gástrica para ver se há necessidade, um exemplo, de colocarmos uma betaína
para melhorar a acidez, para facilitar o processo digestivo, porque a baixa acidez gástrica também promove vários distúrbios e problemas de saúde, né? Porque, para quem não sabe, os problemas de inflamação intestinal, fora a disbiose, nós temos outros, como síndrome do intestino irritável, a Leaky Gut Syndrome, que é a síndrome do intestino permeável, dentre outros problemas, podem repercutir em alterações ou problemas respiratórios, cardiovasculares, alérgicos, dermatológicos, dentre outros, né? Vou dar um exemplo simples. A inflamação intestinal pode aumentar. Rinites, sinusites, bronquites, infecções de urina de repetição, enxaqueca, candidias de repetição, dentre outros problemas. Então, nós devemos pensar na disbiose, nós devemos tratar a disbiose, investigar a disbiose e aí sim chegar à conclusão final, que é a melhora da qualidade de vida. Certo, gente? Se fez sentido a você esse vídeo, se você não sabia desses sintomas ou da importância que é tratar o intestino, principalmente da disbiose intestinal, que está se tornando algo muito comum hoje nas consultas e no dia a dia das pessoas, então compartilhe esse vídeo para a pessoa que necessite saber dessas informações. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, porque eu quero saber, você tem esses sintomas? Se tem, o que está fazendo para melhorar? Tá certo? Um abraço e vejo vocês no próximo vídeo.